Com relação ao contrato, o contrato remete ao edital. Tá? No contrato não tem nenhuma cláusula específica nesse sentido, tá? Mas o contrato remete às cláusulas do edital. Tá? Então ele teria realmente que ter uma ambulância à disposição. Desde fevereiro, o início do contrato da terceirizada com o nosso município, nunca viu uma ambulância como essa. Nunca esteve no nosso hospital uma ambulância que não fosse do próprio município. Às vezes não houve nenhum atendimento, se alguém deixou de ser atendido. O Barnabés até o dia de ontem não tinha uma ambulância. 1 ano e meio de mandato, 1 ano e meio de governo, e a promessa de que no primeiro dia de governo o Barnabés teria uma ambulância não foi cumprida. Só ontem é que foi levado uma Ducati para lá, que diga-se não é uma ambulância, não é um veículo de atendimento urgente, de velocidade, de agilidade. É um veículo que vai atender os enfermos, muito importante, fundamental, mas esse trabalho começou ontem. A nossa tese é a seguinte: se a terceirizada tivesse disponibilizado uma ambulância para o hospital, para a região central, desde o primeiro dia do seu contrato, o município teria condição de ter deslocado uma ambulância do centro para o Barnabés. E o Barnabés hoje estaria sendo atendido desde esse período. Então houve sim um prejuízo, a nosso entender, no nosso ponto de vista, houve um prejuízo para a municipalidade, para o serviço público da municipalidade. O que nós gostaríamos de entender é o seguinte: como que a administração não se deu conta até agora de que não há uma ambulância terceirizada no município? Eu não diria o prejuízo, eu vou falar assim. Mas as ambulâncias estão à disposição, pelo menos é o que me consta. Eu preciso ver o contrato, inclusive. O senhor quer descer conosco no hospital agora? Vou ver o contrato, inclusive, como que está no contrato. O senhor quer ver materialmente, além do papel, o senhor quer ver materialmente se a ambulância está lá agora, por exemplo? O senhor quer perguntar ao chefe das ambulâncias se ele viu uma ambulância que seja da terceirizada nesses últimos meses? Mas se ela foi solicitada, ela não estava à disposição? Como? Ela foi solicitada, a ambulância? Ela não estava à disposição? É isso? As ambulâncias são solicitadas diariamente. Ela deveria estar à disposição entre as demais. Elas são solicitadas, os munícipes solicitam essas ambulâncias diariamente. Talvez o senhor não solicite, porque o senhor está bem de saúde. E eles ofereceram outro trabalho, foi isso? Foi realizado outra coisa em lugar da ambulância? Existem outros serviços que estão como se fosse uma... A palavra correta talvez fosse permuta, mas não é a palavra correta, não é permuta. Existe um conflito de pareceres entre o doutor e o doutor Paulo Bittencourt, no sentido de que não haveria possibilidade de se fazer. Se o edital prevê que a ambulância tem que estar à disposição, a ambulância tem que estar à disposição. Não haveria possibilidade de se ajustar o edital, de se rearranjar o edital. Não é rearranjar o edital, não. O contrato prevê aditamentos de acordo com a necessidade e possibilidade. Tendo em vista que o edital previa a disponibilidade da ambulância como sendo algo importante. Se o edital previa isso, era algo importante para o município no momento em que ele foi feito. Então o edital foi feito, ele foi redigido. Naquele momento era importante. Aí ele já foi para licitação. A licitação saiu a vencedora. Aí a ambulância deixou de ser importante? Quando ele apresentou o projeto que foi vencedor, o projeto que ele apresentou foi o vencedor. E ele previa, no edital, modificações do projeto de acordo com a necessidade do município. Mas ele previu que não teria ambulância, que não colocaria à disposição ambulância. O projeto previa ambulância. Muito bem. O projeto previa ambulância. A comissão tem essa autonomia de suprimir uma ambulância e trocá-la por outra coisa. Essa comissão, sem uma representação da sociedade civil... Não suprimiu a ambulância. Suprimiu, não existe? Não. Ela está à disposição. O fato dela não estar fisicamente ali, mas ela existe. Ela está disponível. Se eu quiser a ambulância da terceirizada, eu ligo lá agora. Não da terceirizada. A ambulância está... Qualquer munícipe precisar de uma ambulância agora, ele vai ter uma ambulância. Não, mas doutor, as ambulâncias que estão lá são do município. Elas são dos contribuintes. Elas são propriedade pública. As ambulâncias que estão lá nesse momento agora são do povo. Essa ambulância prevista no edital é da terceirizada. O que nós precisamos? A população tem que ser atendida. Agora, se algum munícipe ficar sem ambulância, sem socorro, nós vamos apurar a responsabilidade. Vocês estão bancando uma responsabilidade da UCIP, que é dar esse atendimento da ambulância. Vocês estão bancando isso com recursos públicos, porque as ambulâncias que estão lá são públicas. Então vocês estão, veja, vocês estão segurando parte do contrato no que se refere à prestação de serviço de ambulância terceirizada com recursos que são públicos.
A terceirizada teria que dispor lá, conforme o contrato prevê, na cláusula 813, uma ambulância à disposição do município. E é a avaliação do doutor Paulo Bittencourt. Ele entende que a cláusula é clara, não há manipulação na cláusula, é dispor uma ambulância para o município. Não há ali o que se entender. Quando a OCIP comentou com o nosso repórter Gutenberg que a cláusula era invasiva, no sentido de que a disposição ela pode estar à disposição em qualquer lugar, isso é uma afronta à nossa inteligência, isso é um desrespeito à nossa municipalidade. Quer dizer, ela tem que estar à disposição do município, porque o contrato se dá no município e o dinheiro envolvido é dinheiro do contribuinte desde que tira. Então houve uma mudança do edital para o contrato. E foi feito mediante essa alegação que o senhor faz de que do ajuste, né? Não é isso? Poderia ser feito aditivo e ajuste, etc. Esse aditivo, esse ajuste, ele foi publicado no Diário Oficial? Ou seja, ele pode ser feito e não ser publicado? Eu tenho que tirar a cheque do papo. Ele pode ser feito internamente? É o ajuste entre as partes. O doutor, quando diz que é entre as partes, o doutor naturalmente está se referindo à administração pública como parte, né? Ou seja, o povo, a população como parte. E neste caso, a parte pública ficou sem conhecimento desse ajuste, porque não houve sequer uma publicação, né, a respeito desse ajuste. Então esse ajuste foi feito apenas pela comissão... Não, ainda não foi feito formalmente, porque ele está em fase de estudo. Mas foi feito de fato. Doutor, foi feito algum pagamento para o CIP já nessas condições, sem a prestação de serviço da ambulância? Ela já recebeu algum? Recebeu alguns pagamentos, mas existem outros que estão pendentes ainda. Comissão do governo. Como essa comissão do governo com a OCIP fizeram um ajuste extra-edital. E não, esse não é ajuste edital, não, vamos falar sério, não é ajuste edital. Não, são aditamentos previstos no edital. Não tem extra-edital, é previsto em edital. Então, foi feito um aditamento previsto em edital, só que esse aditamento até hoje não foi formalizado. Então, o município não tem a ambulância, essa ambulância da terceirizada não está prestando serviço para o município desde fevereiro, desde o início do contrato, e não há nenhuma formalização sobre isso, e o doutor coloca agora que vai, então, procurar levantar... Mas volta a reiterar que as ambulâncias estão sempre à disposição. Doutor, o que o senhor tem a dizer a esse respeito? Confere, é isso mesmo, cláusula 813, a exigência da ambulância? Essa cláusula traz que tem que ficar à disposição do hospital uma ambulância pelo período, se não me engano, de 24 horas. Essa disposição da ambulância do hospital, no nosso entendimento jurídico, é que ela fique para qualquer emergência que o hospital tenha. O senhor Rubens, um dos diretores da terceirizada, argumentou em off conosco que a cláusula não teria sido bem elaborada, e é exatamente por isso que nós estamos aqui com o doutor Paulo Bittencourt, que é o secretário jurídico da prefeitura, de assuntos jurídicos da prefeitura. E o doutor Paulo Bittencourt, inteligente como é, a gente sabia que se sentindo desafiado, ele poderia nos dar um parecer melhor. O argumento de que a cláusula não teria sido bem elaborada e daria a eles a condição de não oferecer a ambulância, ou seja, de que ela só deveria estar disponível, mas não trabalhando efetivamente. O que o senhor tem a dizer a esse respeito, doutor Paulo? Eu não conversei com o Dr. Rubens, né? Ao Claro. contrário, o meu relacionamento com ele sempre foi muito bom. Eu não tenho nada dele a respeito disso, mas eu afirmo que como pode ter uma cláusula que peça em garantia a ambulância para ficar à disposição e ela não fica à disposição, é contraditório. Mas a cláusula, na hermenêutica do contrato, ela é precisa, tem que ficar à disposição da municipalidade. Ela tem que ser interpretada no conjunto onde ela está inserida. E o conjunto do contrato e o conjunto do edital, ele traz essa necessidade. Então não tem discussão jurídica a respeito. Mas o entendimento é claro, tem que ficar à disposição da municipalidade. Essa ambulância teria que estar lá no dia de hoje, desde fevereiro. Teoricamente deveria. Esse teoricamente é na prática do contrato. Porque eu não sei se na prática ela está, né? Perfeitamente. Então teoricamente ela deveria estar lá. Ou na prática do contrato ela teria que estar lá. Isso. Mas assim, daria até para ter quebra do contrato da empresa com a prefeitura. Ela está à disposição, o fato de ela não estar fisicamente ali, mas ela existe. Ela está disponível. Ela está à disposição, o fato de ela não estar fisicamente ali, mas ela existe. Ela está disponível.